Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, amados irmãos, é um prazer partilhar com vocês a Santa Liturgia da Palavra de hoje. A liturgia da Palavra de hoje é extraída do Evangelho de São João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. E a primeira leitura é extraída de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo do 8 ao 15. O Evangelho de hoje nos diz a seguinte narrativa. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com os seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram aos barcos e veio para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, eu queria tomar primeiro, de antemão, o Evangelho que nos traz essa seguinte narrativa. Jesus, depois de ter multiplicado os pães, depois de ter alimentado 5.000 homens, 5.000 pessoas, contando homens, mulheres e crianças, depois que Jesus os alimentou, Jesus foi para um lugar à parte, para ali estar em comunhão com o Senhor, com o Deus Pai. E por ocasião desse afastamento de Jesus, começou a chegar muita gente de Cafarnaum e de outros povoados à procura de Jesus perto do mar. Só que eles perceberam que ali no mar existia uma única barca e que Jesus não estava com os discípulos ali. E eles começaram a entrar nas barcas e ir para o outro lado do mar à procura de Jesus. Quando chegaram lá, fizeram a seguinte pergunta. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Meus amados irmãos, nos dias atuais, nesses momentos em que nós estamos vivendo um relativismo religioso, um relativismo de muitas religiões, muitas crenças, muitas doutrinas. Nesses dias que são os dias atuais dos nossos tempos, Jesus faz essa mesma indagação. Vocês me procuraram não porque vistes os sinais que eu realizo, mas porque vocês comeram dos pães e vos saciaram. Meus amados irmãos, esta é uma grande verdade. As pessoas hoje, nesses dias que nós vivemos, ainda mais do que no tempo de Jesus, as pessoas têm procurado Jesus não por aquilo que o Senhor é. As pessoas têm procurado Jesus não por aquilo que o Senhor realiza nas suas vidas, mas meramente pela solução dos seus problemas e os milagres que ele faz.
Existe uma diferença em procurar Jesus pelos sinais das manifestações de Deus e também procurar Jesus meramente pelo bel prazer. As teologias que nós estamos vendo hoje têm anunciado um Jesus da era de Aquário. Um Jesus que é como se fosse um feiticeiro. Um Jesus que é como se fosse um curandeiro. Um Jesus que é como se fosse um psicólogo, aonde ele vai tirar os meus problemas. Tirar tudo que me atrapalha, tudo que me acontece de ruim, e eu vou viver um cristianismo light. Um cristianismo como se tem vivido, de prosperidade, mas sem problemas. Meus amados irmãos, Jesus deixa muito claro: vocês estão me procurando por aquilo que eu estou dando a vocês. Mas esse alimento de dar pão, de curar alguém enfermo, de curar alguém que tem algum vício, isso são alimentos perecíveis, que passam. A pessoa pode ser curada por Jesus de um vício, mas ela pode adquirir outro. A pessoa pode alcançar um milagre, uma graça da parte de Jesus, mas de repente pode ser acarretado de uma grande doença, uma grande tribulação ou um grande sofrimento. E aí? Como fica a nossa fé? Jesus diz: vocês estão trabalhando por coisas passageiras. Eu, porém, vos digo: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Meus amados irmãos, são tantos e tantas que têm buscado um alimento que perece, um alimento que passa, um alimento que não dura para a vida eterna. E Jesus diz que esse alimento é perecível. Esse alimento não conduz à vida, não conduz à salvação. A primeira leitura de hoje nos retrata verdadeiramente de qual alimento perecível o Senhor tem falado no Evangelho. A primeira leitura de hoje narra Estevão sendo levado ao sinédrio, sendo levado aos grandes daquela época, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, sendo levado a pessoas de grande importância. E essas pessoas procuraram de todos os meios tirar a vida de Estevão. Só, meus amados irmãos, que Estevão não estava apegado a uma coisa passageira. Estevão estava apegado ao alimento que não perece. Veja o que diz a primeira leitura. Estevão, cheio da graça de Deus e do poder, operava prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, Estevão não vivia olhando para os sinais somente. Estevão não vivia baseado a sua fé em milagres, curas e prodígios. Estevão vivia a sua fé baseado e cheio da graça de Deus. Por isso ele operava grandes milagres. E por conta dos milagres que ele operava, intervieram então alguns da sinagoga chamada dos libertos. Essa sinagoga chamada dos libertos são descendentes de judeus que foram levados como escravos para a cidade de Roma. E quando eles retornam, eles são conhecidos como sinagoga chamada dos libertos. Também tinha gente dos sirineus e dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Subornaram então alguns para dizerem: ouvimo-no pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciões e os escribas, e chegando,
chegando de improviso, prenderam-no e o levaram à presença do Sinédrio. Lá, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-los dizer repetidamente que esse Jesus, o Nazareu, destruiria este lugar e modificaria os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os membros do Sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver em seu rosto o rosto de um anjo. Meus amados irmãos, Jesus vem dizer para mim e para você hoje: não trabalhem pelo alimento que perece. Qual é esse alimento que perece? É buscar Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar. A cura, o milagre, o prodígio, a libertação de um vício. Mas tudo isso recairá de novo sobre nós, se nós não tivermos a convicção e não tivermos cheios da graça e do poder de Deus, como estava Estevão. Estevão dizia palavras tão acertadas que aqueles homens poderosos não conseguiam debater com ele, se perdiam e tiveram que arrumar ali testemunhas falsas para, por meio delas, levar Estevão à morte. E assim o fizeram. Mataram Estevão por conta disso. Jesus diz que o alimento que não perece é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa: dar a vida pelo reino. Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, encontrará a vida eterna. Este é o alimento que não perece. Peçamos ao Senhor a graça. Peçamos a Jesus o privilégio de sermos revestidos de sua graça e de dizermos como Estevão: eu dou a minha vida pelo Senhor. Porque o Senhor, que tem o poder de dar a vida dele, tem o poder também de ressuscitar a minha vida. Por isso Jesus disse: quem perder a sua vida por causa do reino, encontrará a eternidade, viverá eternamente. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: se tu ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou seja, as coisas que não passam, as coisas que permanecem para a vida eterna. Jesus mesmo disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meus amados irmãos, meus queridos, hoje é dia de refletirmos nisso. Em que está baseado a minha fé? Nos milagres que Deus faz? Ou na certeza de que Ele é o meu Redentor, de que Ele é o meu Salvador? Por isso eu peço a você, coloque a sua vida fixada, a sua fé fixa naquele que é o autor e o consumador dela, que é Cristo Senhor. E nós conseguiremos viver ou morrer diante de Deus como Estevão fez, dando a vida pelo reino. Eu consumirei, Senhor, a minha vida por ti, mas eu só posso fazer isso revestido da tua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dá uma curtida no canal,